falando sobre anjos, 3 versículos interessantes na Bíblia sobre anjos, para começar: Jó 4:18, Gênesis 16:7 e Mateus 1:20. Esses 3 textos falam o seguinte: Jó, como algumas pessoas consideram o livro mais antigo da Bíblia, né? Então é a primeira vez que é mencionada a palavra anjos no livro de Jó. A primeira vez que é mencionada a palavra anjos na Bíblia é em Gênesis 16:7, e a primeira vez que é mencionada a palavra anjos no Novo Testamento, que é Mateus 1:20. Anjos em hebraico é malak, né? Que significa mensageiro, né? Ou representante, né? Ele representa algo, né? Então, o que são anjos, né? Algumas pessoas falam essencialmente que são seres marginais, no sentido de estarem à margem de algo que é glorioso, né? Então, algo que é glorioso é Deus, né? E os anjos estão à margem, refletindo essa esfera gloriosa de Deus, né? São seres criados que refletem isso, né? E falando sobre anjos do Antigo Testamento, 3 coisas que precisam ser classificadas nos anjos, quando você ler o Antigo Testamento e entender a postura deles, né? Primeiro, mensageiro; segundo, proteção; e terceiro, direcionamento. Essas 3 coisas, elas estão relacionadas na atuação dos anjos. Eles trazem mensagem, eles protegem, eles dão direcionamento. Essas 3 coisas existem quando os anjos estão atuando na terra. No Antigo Testamento você vai ver muito claro isso. Tem um texto de Agar, Gênesis 16, tendo achado o anjo. Então ele disse, tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, então lhe disse o anjo do Senhor: volta-te para a tua senhora, humilha-te sob suas mãos. E aí o anjo começa a falar sobre o seu filho Ismael. Então você vai ver a atuação do anjo com Agar, que é meio que estava sendo humilhada por Sara, né? Vocês lembram, né? Abraão, Sara, Agar, né? Que vem Ismael. Agar estava sendo humilhada por Sara, porque Sara estava vendo que Ismael ia pegar a descendência, né? E aí depois vem Isaac. Então ela humilhava Agar. Chega uma hora que Agar foge, né, para o deserto. E lá no deserto um anjo aparece para ela, né? Me dá água e fala para ela voltar e se humilhar, e fala sobre a descendência e a história de Ismael que ia ocorrer. Então você vai ver a atuação dos anjos como uma espécie de proteção e ao mesmo tempo direcionamento, né? Então nós temos que quebrar um pouco uma cultura evangélica que coloca anjos só com bacia de fogo, entendeu? O que os anjos têm? Bacia de fogo, espada, entendeu? Essas coisas, né? Os anjos estão presentes na humanidade. Eles atuam na terra conforme os planos de Deus. São servos de Deus. E eles servem, ou não sei se eu posso colocar essa palavra serve, mas eles ministram juntos aquilo que Deus está fazendo conosco. Então no caso de Agar, ela estava correndo perigo no deserto, mas havia um plano de Deus com ela e com o filho, e o anjo aparece, a alimenta, dá água para ela, ajuda, socorre e direciona ela, porque ela acha que ela estava perturbada, né? E ela ia acabar indo para o deserto e morrer. E o anjo fala: não, volta para lá, não é agora que você vai para o deserto. Depois Abraão manda eles embora, e aí Deus vem e protege de novo, né? Mas você vai ver aí a figura do anjo protegendo e dando direcionamento, né? Então nós precisamos começar a aprender como se relacionar com esses seres que Deus criou. Por quê? Porque tem um perigo complicado de haver uma relação entre eles que leva a uma idolatria, uma adoração, e depois a gente vai falar do discernimento de espírito, qual é o perigo disso aí, né? Que Paulo já alertava as igrejas a não ter essa espécie. Por quê? Porque os anjos não entram no papel do Espírito Santo. Entendeu? O Espírito Santo habita no nosso coração, e a Bíblia fala que ele vai ensinar todas as coisas, que o Espírito Santo vai nos guiar, que ele vai trazer arrependimento no sentido de pecado, justiça e juízo. João 14, né? João 14, 15,
16 principalmente fala isso, né? Então nós vamos ver que ele não substitui o papel do Espírito Santo. Então você vai pegar em Atos o Espírito Santo direcionando Paulo para várias questões, né? Paulo queria ir para um lugar, o Espírito Santo fala, não, você não vai para esse lugar. Ou Atos 15, no concílio, né? Que estava tendo o debate se os cristãos iriam se comportar como os judeus. E aí todo o debate se resume em algumas coisas que os cristãos iriam fazer e que não colocavam o judaísmo nos cristãos, né? E lá no final você vai ver assim, pareceu bem aos nossos olhos e ao Espírito Santo. Entendeu? Então você vai ver o papel do Espírito Santo muito forte ali na igreja de Atos. Mas você também vai ver os anjos atuando na igreja de Atos. Quem que acorda Pedro na cadeia? De novo o anjo. Olha aí, meu. Os anjos gostam de acordar, né? Tomara que acordasse a gente, né? Toda noite, né? A gente dorme pra caramba, pra orar, né? Os irmãos que dormem no culto, né? Podia acordar. Então quem acorda Pedro? O anjo. O anjo mostra o caminho para ele sair da cadeia. Então você vai ver o Espírito Santo atuando na igreja, mas os anjos também atuando. Então essa relação que nós precisávamos aprender com o Espírito Santo, mas ao mesmo tempo os anjos atuando no nosso dia a dia, nos livrando, com certeza, irmãos, os anjos estão nos livrando de muitas coisas, nos ajudando em muitas coisas. Quando você perde horário, quando você faz determinadas coisas e quer ir para um lado, não dá certo, você fala, mas por que não deu certo para ir para esse lado? E vai para outro, entendeu? Pode ter certeza, talvez tinha um anjo ali, fala, não, vai para esse lado, porque tem uma armadilha para você ali, né? Então, direcionando. O problema nosso é que a gente está num pensamento de desnecessidade, que eles estão atuando e a gente, não quero saber disso aí não. Não preciso saber disso aí não. Precisa sim, isso é importante. Eles estão atuando, né? Eles estão juntos e estão nos livrando de muitas coisas, né? Então, na comunidade judaica, no pensamento judaico, os anjos estavam presentes no dia a dia. Quando Deus desce no monte lá, para falar com Israel, Deus não desce sozinho, desce milhares de anjos. Eles estavam ali presentes. Então isso é muito forte, né? Nós precisamos entender isso, né? Essa questão dos anjos, né? Abraão e os anjos, né? Nós vemos os anjos aparecendo para Abraão, mas tem algumas coisas interessantes de Abraão quando ele fala, né? Quando ele pede para o servo dele buscar uma noiva, né? uma esposa para Isaac, é interessante que ele fala para o servo dele, olha lá, 24:7, ele fala, o Senhor Deus do céu, ele fala para o servo ir buscar uma noiva, o Senhor Deus do céu que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal e que me falou e jurou dizendo, a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo que te há de preceder e tomarás de lá a esposa para meu filho. Então percebe, até na mente de Abraão, quando o servo estava indo lá buscar uma Rebeca, né? Ele fala que o anjo vá com você, ele te traga, ele consiga isso, né? Então eles estiam isso muito forte, né? Jacó, você vai pegar Jacó, quando Jacó está falando com os filhos dele, ele está entregando as bênçãos, né? Olha o que ele fala lá no final, Gênesis 48:16. O anjo, ele começa assim, ó, 48:16. O anjo que tem me livrado de todo mal, abençoe esses rapazes, seja deles chamado o meu nome, o nome dos meus pais, o nome de meus pais, Abraão e Isaac, cresça multidão no meio da terra. Então Jacó, ele tinha essa consciência, né, que um anjo de Deus o acompanhava, né? Você vai pegar lá, lembra quando Jacó teve a visão do acampamento dos anjos? Vocês lembram disso? Gênesis 32:1. Também Jacó seguiu o seu caminho e os anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse, este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar Mahanaim. O que é essa palavra em hebraico? Acampamento. É acampamento mesmo.
Olha para você ver. Jacó tinha um acampamento da família dele. E Deus acampava perto de Jacó. Com os anjos. Por que Jacó teve essa visão? Porque ele estava com medo do seu irmão, né? O Esaú. Isso. Ele estava com medo, porque o acampamento de Esaú estava vindo. E ele tinha roubado a bênção da primogenitura, né? E ele sabia que o irmão dele era bravo. Assim, meu irmão vai vir e vai matar todo mundo. E Jacó era esperto, ficava mandando presente na frente, né? Manda presente, manda as mulheres, as crianças. Para ele ver que tem família, ele me poupa, né? Mas aí Deus mostrou para ele: Jacó, você tem seu acampamento e eu também tenho o meu. Eu me acampo perto de você, e cheio de anjo. Percebe, irmãos? Isso é muito forte. Por quê? Porque Deus estava mostrando que ele não estava sozinho. Deus acampa. Lembra aquele salmo, né? Os anjos acampam ao nosso redor, né? Deus acampa ao nosso redor com os anjos. Então os anjos estão presentes, eles estão acampados perto da gente, né? Então eles vão caminhando junto conosco nos nossos planos, né? A Bíblia não fala que você tem um anjo particular, assim, não fala, anjo da guarda. A Bíblia não fala isso, né? Mas a Bíblia dá a entender muito forte que tem pessoas que têm o seu anjo. Eu não posso falar assim, todo mundo tem o seu anjo particular. Mas tem pessoas que têm um anjo. Pedro, quando sai lá da cadeia, aí bate na porta lá, o pessoal fala: não, é o seu anjo. Como assim, o anjo? A funcionária, né? Ela fala assim: não, é Pedro. Não, é o anjo dele. Exatamente. Entendeu? Então tem isso, tem Mateus 18, quando Jesus está falando dos pequeninos. Muita gente interpreta pequeninos como criança, né? Não é criança, tá? O que é pequeninos? Estava estudando Mateus, pequeninos. Mas pequeninos são os profetas. Pega Mateus 10 e você vai falar lá dos pequeninos. E aí depois que fala dos pequeninos, fala assim: quem recebe o profeta na qualidade de profeta, recebe o galardão de profeta. Aí depois Jesus faz a comparação de crianças com pequeninos. Então ele está falando que os pequeninos são os profetas, cuidados por Deus. Em Mateus 18 ele faz de novo a analogia dos pequeninos com crianças. E fala: ó, cuidado com esses pequeninos aí, porque os seus anjos vão direto lá falar com o meu pai, né? Então, parece que existe uma determinada categoria, e eu acredito muito que são os profetas, que eles têm o seu anjo mesmo. Pega Elias, o anjo acorda ele, come, você vai para lá. O que acontece com Elias? O rei, ele quer consultar um deus lá do Ecrón, lá de feitiçaria. Aí ele fala: vai lá consultar lá. Aí o anjo vai lá para Elias, vai lá, pega os mensageiros e pega o rei. Então ele vai lá e fala: tem um profeta aqui nessa nação. O anjo direcionava ele. Então há figuras na Bíblia de pessoas que tinham anjos que os direcionavam. Então isso que a gente precisa ficar alerta, né? Anjos direcionavam determinadas pessoas, né? Existem várias questões de anjos no livro de Êxodos, né? Tem uma passagem quando o povo de Israel eles começam a meio que negligenciar Deus, né? E Deus fala assim: não vou mais para a terra com vocês, né? Vai para lá, eu vou mandar um anjo, o anjo vai matar todo mundo e vocês entram na terra. Proposta boa, irmãos. Não era boa? Ainda bem que Moisés, a proposta foi feita para Moisés, né? E Moisés não aceitou. Não, se o senhor não vai, a gente não quer anjo nenhum, não. Então você percebe essa relação? O perigo está aí, né? Deixar de amar a Deus e ficar querendo se aproveitar dessa figura dos anjos, né? Isso. E é sutil. E é sutil. Então esse é o perigo que sempre ocorre, né? Deus em primeiro lugar sempre. Moisés entendia isso, né? Porque a figura do anjo, irmãos, pensa bem, né? Um anjo matou 180 mil pessoas lá
o exército de Zedequias, é isso, né? Depois eu confirmo isso. Um anjo veio e matou quase 180 mil pessoas. Um anjo. Então, é um soldado bom, né? Não pode trazer Deus, traz o soldado que vai entrar para Canaã. Mas Moisés entendeu isso. Não, Deus. Porque na cultura judaica, eles sabiam dessa participação dos anjos, eles sabiam que eles eram de valor. Mas Moisés falou, não, eu quero a tua presença. Então isso é um alerta que a gente sempre tem que ficar esperto, né? Êxodo 14, 19. Então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para trás dele. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles, né? Então esse anjo que estava sempre presente, né, direcionando o povo de Israel, é aquele que Deus oferece. Olha, eu vou enviar ele, ele vai, destrói tudo, vocês não precisam mais de mim. Mas ele fala, não, nós queremos a tua presença. Então, temos que ficar sempre alerta sobre isso, né? O anjo de Balaão, lembra? A figura desse anjo já está mais para uma figura de justiça, intervenção e correção. Então a figura dele, dos anjos, eles agem com proteção, direcionamento, mas eles também agem com justiça, intervenção e correção, né? No caso de Balaão, você vai ver que ele fica discutindo com Deus, né? Deus fala, não vai. Ele fica insistindo, Deus vai, não vai. Aí quem estava lá? O anjo. O anjo do Senhor estava lá, né? Então cuidado quando você discute muito com Deus, e Deus fala, vai. Cuidado quando você vai. Porque quando você chegar lá, o anjo está te esperando lá, né? Então, você vai ver ali no episódio de Balaão, o anjo se aparecendo com esse aspecto de justiça. Vocês lembram quando morre Herodes, que morre? Que ele se exalta. É isso, né? Ele se exalta, aí o anjo vem e fere e o mata. Lembra disso? Vamos achar o versículo? Atos 12, 23, né? E no mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Então você vai ver que os anjos, eles também agem com justiça, né? Intervenção, né? Às vezes, quando o ministério profético sai de cena, os anjos aparecem. Juízes. Qual a primeira correção que aparece no livro de Juízes? É feito por um anjo. Juízes 2, versículo 1. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse, do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido aos vossos pais, e disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes, derribarei os seus altares. Contudo, não obedecesses a minha voz, que é isso que fizesse. Então o anjo vai falando o que eles tinham feito, né? Como se fosse uma mensagem. Você consegue imaginar isso? Um anjo aparecer no meio de nós e começar a trazer a mensagem de Deus. E o anjo aparecia. A Bíblia, no livro de Juízes, não dá para entender a figura dos anjos, porque às vezes os anjos aparecem com figuras meio que aterrorizantes. Por exemplo, você pega Davi. Davi era um homem de guerra? Sim. Ele era um homem terrível de guerra. Quando a gente ficava, quando adolescente, jogando videogame, jogando bola, Davi estava matando. Ele matou Golias, um grande guerreiro do exército dos filisteus. Ele matava urso e leão que roubava as ovelhas. Você consegue imaginar isso? Um adolescente fazendo isso? Davi era um cara de guerra. Ele matava mesmo. Tanto que Deus falou assim, não, você não vai construir meu templo não. Sua mão tem muito sangue. Ele era um cara terrível de guerra. Quando Davi viu o anjo que estava matando, porque ele fez contagem do povo, ele ficou com medo. Se ele que matava um monte de gente ficou com medo, imagine nós, meu. Não quero nem ver, meu. Ele ficou com medo. O anjo estava matando muita gente em Israel, ele ficou com medo. Aí Natan fala assim, não, vai lá, faz o sacrifício lá, e vai sozinho ainda. E aí
acalmou o anjo, né? Deus segurou o anjo. O único que segura esse anjo é Deus, né? Segurou o anjo. Então, em determinadas ocasiões, os anjos aparecem com essa figura terrível, né? Mas em outras ocasiões, os anjos aparecem com figura normal, como se fosse um outro humano. No caso de Juízes, você vai ver os anjos conversando, por exemplo, Gideão conversa com o anjo normal. Depois que ele entende que é o anjo. Meu Deus! Obviamente, esse anjo não estava terrível, né? Porque se tivesse, mas depois que ele entende. Então, a figura desse anjo era uma figura normal. Tem vários livros contando sobre a experiência de anjos, de pessoas que foram ajudadas por outras pessoas normais, do nada, depois eles falam assim, era um anjo. Muitos hospedaram o anjo, né? Muitos hospedaram anjos. Exatamente, não lembrado. Gênesis 18. Precioso. Então, irmãos, eles estão presentes. Não, só que também não fique achando que eles vão aparecer com duas asinhas. Existe anjo mirim. Entendeu? Fica que eles podem aparecer de várias figuras, de várias formas, entendeu? Eles podem aparecer. E nós precisamos estar cientes disso, né? Entendendo que essas coisas podem ocorrer, né? E eles estão presentes, né? Então, várias figuras de anjos, anjos com Gideão, anjo com Sansão, nesse caso Davi, né? Davi com esse anjo que era terrível, Elias, né, com o seu anjo, como a gente falou, né? Tinha o seu anjo em particular que o direcionava a várias questões, né? Ezequias, que era o anjo destruidor, que é o rei Ezequias, né? E o anjo matou 180 mil pessoas, né? Do exército, né? Um anjo, né? Daniel e o anjo do Senhor, quando Daniel é livrado dos leões, olha o que ele fala, Daniel capítulo 6, versículo 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Então, irmãos, em momentos de perigo, dificuldade, Deus pode enviar os seus anjos e nos livrar. Deus pode fazer isso, né? O profeta Zacarias e o anjo, né, que o direcionava a ter visões, né? Veja isso, veja aquilo, tal, né? Os salmos e os anjos, né? Alguns salmos que falam sobre isso, né? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então é nessa caminhada de Jacó, né? Os anjos, a experiência que Jacó teve, né? O acampamento, né? Os anjos em Apocalipse, né? Parece que Jesus tem um anjo dele em particular, né? Lembra Apocalipse capítulo 1, versículo 1? A revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo. Então parece que tem um anjo particular de Jesus que leva as mensagens, né? Então no livro de Apocalipse você vai ver menções sobre isso, né? Apocalipse 22, 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas à igreja. Então parece que até Jesus tem o dele, né? O particular dele. Olha lá, mensageiro. Então, no livro de Apocalipse, a figura do anjo é bem caracterizada como mensageiro, né? Está levando mensagens, né? Jesus, naquela episódio, né, na situação, quando Pedro vai matar o soldado sacerdotal, ele ia matar, aí o cara desviou, pegou a orelha dele, né? Aí Jesus fala, olha Pedro, guarda essa espada, guarda, porque se você ferir por ela, você vai ser ferido. Se eu quiser, eu pediria ao Pai agora mais de 12 legiões de anjos. Cara, um matou 180 anjos. Uma legião, aqui ó, uma legião romana, são 6 mil soldados, 72 mil anjos aqui na terra. É telefone vermelho de Deus, Então, eu lembrei Mateus 4, né? Os anjos serviam Jesus, né? Depois do jejum lá, né? Jesus, no nascimento, os céus se abriram, os anjos milhares e cantando, né? milhares de anjos. Então você vai ver a presença dos anjos muito forte em todos os lugares, né?
Então essa realidade, irmãos, ela é acessível a nós. Então a gente tem que parar de ficar um pouco cético, né? Muito racional, né? Os dois perigos da humanidade, né? Muito misticismo, né? E muito racionalismo, né? Os dois em extremos te levam a ser um cristão anormal. Porque muito misticismo pode te levar a um mundo espiritual no qual nós não temos segurança, né? O mundo espiritual não é um mundo explorado, que deve ser explorado. Por exemplo, Deus nunca permitiu que Israel explorasse o mundo espiritual. Assim, você vai ver várias leis que proibiam isso. Feitiçaria, esse monte de coisa. Não exploram esse lado. Ele existe, é presente, mas não deve ser explorado pelos cristãos. Mas deve ser sentido através de um ambiente racional e ao mesmo tempo seguro, com as Escrituras. Então os anjos estão presentes, né? Mas eles têm hierarquia e respeito. Nunca substituímos os anjos com o papel do Espírito Santo, nem de Deus. Quando isso ocorre, gera um problema, né? Então o misticismo sem o racionalismo, que é essa estrutura da Bíblia e entre irmãos, sem ele você se aprofunda a tal ponto que os anjos passam a serem seres adorados, né? Divindades. Isso está errado, né? Nunca pode fazer isso, né? Os anjos são admiráveis porque eles refletem a criação de Deus, né? E João tentou adorá-lo, né? E o anjo falou: não, você vai me adorar? Eu sou servo. Então, até João correu esse perigo. Por quê? Porque é belo, é admirável, mas não é adorado, não entra no papel de Deus, né? Então, isso que a gente precisa sempre ter alerta sobre isso, né?